Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Nessa noite nós estaremos falando mais um pouquinho sobre o Apocalipse, amém? E eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse número 4, amém? Capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Amém, queridos? Meus amados, aqui nesses versículos, né? No primeiro versículo está falando do arrebatamento da igreja, amém? Então, ele diz lá, né? Ele fala de uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar, dizendo: sobe para aqui. Amém? Então, aqui está se referindo ao arrebatamento da igreja. Como nós vimos, a igreja do Senhor, né? Aquelas pessoas, né, que creem em Jesus, né, que têm suas vidas ali, né, no altar de Deus, né, serão arrebatadas, amém? Antes da tribulação, amém? E aqui o apóstolo João, né, ele menciona que imediatamente ali ele se viu em espírito, né, se achou em espírito. E aí o que ele visualizou? Ele visualizou Deus sentado em seu trono, né? Deus Pai sentado em seu trono, e ao redor do trono 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Amém, queridos? E o que significam, né, esses 24 anciãos? Aqui, queridos, né, os teólogos, em sua grande maioria, eles acreditam que os 24 anciãos representam os arrebatados, né? Aqui há um significado de que os 12 apóstolos do Novo Testamento, né, representando a igreja do Novo Testamento, somados as 12 tribos de Israel, né, que representariam a igreja do Antigo Testamento. Amém, queridos? Então, 12 mais 12 seriam 24. 12 anciãos. Amém? E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 5 de Apocalipse, nós vemos que João viu, né? A visão do livro selado com os 7 selos. Então diz assim, no capítulo 5: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então nós vemos aqui que João viu o quê? Um livro escrito por dentro e por fora e selado. Ele tinha 7 selos. Na mão de quem? Daquele que estava sentado no trono. Não, na mão de Deus Pai, né? E aí, um anjo forte proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos?
Aí vem o versículo de número 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João aqui chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos diz a João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém, queridos? Quem é esse aqui, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos? Jesus Cristo. Amém? Então, João começa a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, mas um dos anciãos diz a ele, não chore não, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí ele fala ali sobre Jesus, Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. O que são esses 7 chifres, irmãos? Os chifres representam autoridade, amém? Bem como 7 olhos. Os olhos representam entendimento. O que ele fala sobre os 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém? Recentemente, nós estudamos aqui, numa das pregações ministradas na igreja, aqui no nosso grupo, sobre esses 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os irmãos estão lembrados, Amém. Então, meus amados, aqui vai iniciar a abertura dos 7 selos, tá? Como que funciona isso? Então, nós vimos que quando a igreja é arrebatada, na terra inicia-se a tribulação. E aqui nós observamos que Jesus, ele começa a abrir os selos. Irmãos, os selos, eles representam aqui decretos de Deus para a humanidade, tá? Nós já vamos ver o que representam esses selos, tá bom, queridos? Conforme o Senhor vai abrindo os selos, algo vai acontecendo na terra durante a tribulação, tá bom? Irmãos queridos, então vamos prosseguir. Apocalipse 6, ele diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Já vamos voltar aqui nesse primeiro selo, tá? Aí ele fala do segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, e aí ele prossegue, fala do terceiro selo, e o 4º selo, o 5º selo, e o 6º e o 7º. Então vamos começar pelo primeiro selo. Irmãos, aqui é importante, nós vermos que se nós formos observar quando Jesus, ele abre lá o primeiro selo e vai abrindo os demais selos.
E vai vindo um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, depois um cavalo amarelo, e assim por diante. Cada uma dessas coisas representa algo que vai ocorrer na terra durante a tribulação. Tá? Então, conforme Jesus, né, for abrindo os selos, aí vai o primeiro selo aberto, é um cavalo branco. A terra, acontece algo na terra. Aí o segundo selo, um cavalo vermelho, acontece algo na terra. E assim por diante. E nós vamos ver que não são coisas boas, irmãos. Não são coisas boas que vão acontecer na terra. Porque como nós vimos, a tribulação é um período de muito sofrimento. Algo jamais visto. Algo assim, no princípio das dores, nós estamos sentindo, passando por coisas ruins. Mas hoje, o momento que nós vivemos hoje, trata-se do princípio das dores. Mas a tribulação é algo bem superior, é um intenso sofrimento, é um sofrimento bem mais intenso do que o que ocorre no princípio das dores, tá? Então, irmãos, esse cavalo branco, que alguns, de forma enganada, podem pensar que é Jesus, não é Jesus, tá? Lembrem, aqui, nos selos, né, Jesus ele está abrindo os selos, certo? Então esse primeiro cavalo, o primeiro selo é esse cavalo branco, ele se trata do anticristo, tá, queridos? Por que ele é branco? Né? Por que ele é branco? Ele é branco porque o anticristo ele vem com um falso discurso de paz. Ele vem propor a paz, né? Nós vimos que haverá, né, uma guerra envolvendo Israel e outras nações, né? É uma guerra de proporções mundiais, que a Bíblia fala que se trata, né, do Gog e Magog, nós estudamos. E durante esse momento, né, o anticristo ele vem com uma proposta, né, um acordo de paz. Mas ele vai enganar a muitos, irmãos. Ele enganará a muitos. E os judeus, alguns judeus, né, algumas pessoas acreditarão que ele é o Messias. Né? Nós vimos que quando Jesus veio à Terra, o que aconteceu? O povo judeu reconheceu Jesus como Messias? Não. O povo judeu não reconheceu, não viu em Jesus o Messias. Né? Eles esperavam uma outra coisa do Messias. Nós sabemos, né, o que eles queriam. Eles queriam um grande guerreiro. Né? E Jesus, ele veio ensinar coisas do reino de Deus, coisas tremendas, né? As verdadeiras riquezas que nós temos, né, irmãos? Que são as coisas do alto. Então o povo judeu, né, não reconheceu em Jesus o Messias. Mas alguns, né, reconhecerão, eles entenderão que esse anticristo, que aqui é representado por esse cavalo branco, né, é o Messias deles. Olha que coisa mais triste, né, irmãos? Eu convido os irmãos, né, para abrirem comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que trata justamente desse período aqui, esse primeiro selo do cavalo branco. Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Tá? Porque está falando justamente da paz e segurança que o anticristo vai propagar, né? Ele vai dizer, ele vai vir com aquela conversa, né? Daquele acordo de paz e segurança. Mas na verdade o que a Bíblia Sagrada nos ensina? Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Apesar do discurso de paz, né? O que vem na verdade é a destruição. Porque nós vamos ver que
nesse primeiro momento, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, né? A chamada tribulação, é o período em que ele está ali ainda meio, né? Mas nós sabemos que passados esses primeiros 3 anos e meio, vai se iniciar uma perseguição religiosa. Ele vai perseguir aquele que não, né, não tiver a marca da besta, né? Aquele que não se sujeitar à sua tirania. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em João. Deixa eu só localizar aqui. João 5,43, tá? Olha só o que está escrito aqui em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, Jesus falando, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aqui o Senhor está falando do anticristo, né? Do fato dos judeus não terem reconhecido em Jesus o Messias. Mas alguns, né, que vão reconhecer no anticristo o Messias. Então, queridos, vimos aqui então o primeiro selo, né? Diferentemente, né, do que se pode pensar que um cavalo branco, né? Alguns até podem pensar é Jesus, não é Jesus não, tá? Aqui se trata do anticristo, tá bom, queridos? Nós vamos passar e os irmãos podem observar que os outros cavalos são assim. Conforme forem abrindo os selos, né, os cavalos vão sendo liberados e representam coisas ruins que vão acontecer na terra durante a tribulação e a grande tribulação. Amados irmãos, nós então vimos o primeiro selo. Vamos então para o segundo selo, tá? O segundo selo, ele é um cavalo vermelho. Diz lá no versículo 4 de Apocalipse 6, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, aqui trata de guerras, tá? Hoje, né, nós passamos momentos de guerra, né? A Terra vive momentos de guerra. Mas, irmãos, essas guerras aqui da tribulação, elas são algo assim jamais visto, né? É um período de muito sofrimento, tá? Passamos então para o terceiro selo, no versículo 5 de Apocalipse 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa isso aqui, irmãos? Esse selo? Aqui esse cavalo preto, ele representa a fome, tá? Essa questão aqui, né, de 1 denário, 3 medidas de cevada, é o racionamento de comida, tá? E aí acontece a abertura do 4º selo. Diz lá no 8º versículo de Apocalipse 6. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Nós vamos estudar esse 4º selo aqui, tá? Esse 4º cavaleiro do Apocalipse, irmãos, que é a morte, né? Assim, na verdade, tá? O que esse comecinho aqui da palavra, tá? Um cavalo, ele não é amarelo, tá? Porque em grego
esse início de palavra é cloros, tá? Que é verde, tá? É como aquele início da palavra clorofila, lembram? Aquela pigmentação verde das plantas, tá? Então, na verdade, ele não é amarelo, ele é verde, tá? Alguns acreditam, tá, que esse cavaleiro do Apocalipse aqui, né, que seria verde, não amarelo, ele representa o avanço do Islã, tá? Tem alguns estudos, né, que se nós formos observar as bandeiras das nações islâmicas, nós vamos observar que todas elas, né, possuem verde em suas bandeiras. Isso aqui é só título de trazer para os irmãos, né, pesquisas, né, de teólogos, de irmãos. Então é um esclarecimento, né? Se nós pegarmos a bandeira da Arábia Saudita, Palestina, quem tiver curiosidade, entra lá no Google, né, e pesquisa. Bandeira do Iraque, da Síria, do Paquistão, do Afeganistão, da Jordânia, da Líbia, do Sudão. Todas essas bandeiras, elas possuem verde, tá? E o Islã, hoje, é a religião que mais cresce na Terra, tá? Irmãos queridos, dando continuidade, o que acontece? O princípio das dores, tá, que nós estamos vivendo atualmente, ele vai trazer muitos problemas, né? Como pestes, como nós estamos vendo, né? Isso está lá em Mateus, quando trata, né, do princípio das dores. Nós estamos vendo o coronavírus, por exemplo, guerras, né? Então, esse período, ele vai gerar um caos sobre o mundo, tá? Não estamos falando da tribulação, estamos falando agora do princípio das dores, tá? Então, o princípio das dores vai gerar também um caos na Terra, né? Nada comparado à tribulação. E o mundo, ele vai precisar gerenciar essa crise, tá? Então, provavelmente, né, o que os estudiosos acreditam? Provavelmente, esse gerenciamento da crise, ele vai se dar com a ONU, né? A própria ONU, ela vai escolher ali as nações mais poderosas da Terra e eles vão escolher um homem para gerenciar a crise, tá? E esse líder político mundial, ele será o anticristo. E ele virá com um discurso de paz, como nós vimos. O anticristo, irmãos, ele vai permitir a construção do templo em Jerusalém. E ele será aclamado pelo povo judeu como Messias. Mas ele é um engano, né? Nós vimos isso. E assim, por que são usadas as figuras dos cavalos aqui nesses selos, irmãos? Porque na Bíblia, os cavalos são sinal de julgamento, tá? Então, os 7 selos são 7 julgamentos de Deus para a humanidade, tá? Outra coisa, meus amados, o cavaleiro de Apocalipse, aquele branco que é o anticristo, de Apocalipse 6:2, tá? Não é o mesmo cavaleiro do Apocalipse de 19:11, tá? O cavaleiro do Apocalipse de 19:11, esse sim é Jesus, tá? Ele vem com uma espada para julgar toda a humanidade. Mas esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6:2, esse não, esse traz guerra, fome, morte, né? Como nós estamos estudando. Tá bom, queridos? Irmãos amados, antes de nós prosseguirmos aqui com os selos, eu quero fazer menção a alguns versículos bíblicos que tratam do arrebatamento. Porque, irmãos, graças a Deus, né, não é demais lembrar que aqueles que forem arrebatados, né, a igreja do Senhor, aqueles
né, que morrerem salvos, aqueles que estiverem vivos quando do arrebatamento, mas aos pés do Senhor, né, esses não passarão pela tribulação, nem pela grande tribulação, esses serão arrebatados, amém, queridos? E nós, né, desejamos, né, estar nesse grupo dos arrebatados em nome de Jesus, né, queridos? Então, meus amados, eu convido os irmãos a abrirem em 1 Tessalonicenses 4,16, que fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que nós já estudamos ali, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? É o arrebatamento. Vamos ler juntos também em 1 Tessalonicenses 5:9, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está falando aqui, essa ira está falando da tribulação. 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos ali. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, de número 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, queridos? Essa ira vindoura é a tribulação. Amém? Irmãos amados, agora nós vamos passar para a análise aqui do 5º selo, irmãos. Está em Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Amados irmãos, aqui a palavra está falando, esse 5º selo, ele trata da perseguição religiosa, tá, queridos? Então, aqueles que não aceitarem, né, o domínio do anticristo e a sua religião, os que sustentarem a sua fé, né, em Jesus, correrão o risco de ser mortos. Né, os judeus que se converterem, né, a Jesus serão mortos. Né? Então, as pessoas que passarem pela tribulação, pela grande tribulação, e aceitarem a Jesus, né, como seus salvadores, essas pessoas, mais aqueles arrebatados que nós falamos, descerão com Cristo depois, né, e estabelecerão o reino milenar junto com o Senhor. Amém? Nós estabeleceremos esse reino com o Senhor. Amém? Mas o 5º selo, irmãos, trata da tribulação e da grande tribulação. E aqui ele fala da perseguição religiosa, né, que vai ser enfrentada por aqueles que não se prostrarem à besta, não adorarem, né, o anticristo. O 6º selo, irmãos, está em Apocalipse 6:12. Tá? Só um momento. Enquanto eu vou procurando aqui, os irmãos vão encontrando aí. Irmãos amados, queridos, então nós vamos agora para o 6º selo, irmãos. Está em Apocalipse 6:12. Amém? Então, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra,
como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Atentem para esses versículos agora, irmãos. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, aqui, queridos, o sexto selo, ele trata de sinais nos céus e na terra. Fala de eclipses, né, solar e lunar, terremotos muito fortes, tá? Nada comparado ao que nós vimos, tá, queridos? No momento que nós vivemos. São coisas, né, bem mais intensas, né, o sofrimento bem mais intenso. Eu quero chamar a atenção para dos irmãos. Se os irmãos forem pesquisar na internet, os irmãos vão verificar que atualmente as pessoas eles criaram os chamados bunkers, tá? São locais subterrâneos e dentro de montanhas, tá? Principalmente esses bunkers, eles existem nos Estados Unidos, na Rússia, tá? Inclusive esses bunkers, eles possuem estoque de alimentos para guerras nucleares, tá? Cabem mais ou menos aí 2.000 pessoas nesses chamados bunkers. Eu vou enviar para vocês até um link, tá? De um bunker que eles estão vendendo atualmente, tá? Custa aí alguns milhões, né, de dólares. São esconderijos subterrâneos que eles já criaram, né, estão criando para esconder-se aí de guerras nucleares, de terremotos, né, de problemas desse nível. Então, eu tenho certeza que os irmãos vão ficar assim chocados, assim como eu fiquei quando eu li a existência desses bunkers, porque João, veja, irmãos, né, essa revelação que foi dada a João, né, isso aqui que ele descreve, ele estava falando o que ele estava vendo, né, a revelação que ele teve, né, o que ele viu. Irmãos, e o que ele viu? Olha só, lá no versículo 15º de Apocalipse 6. Olha o que João viu. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, irmãos, João viu algo, né? Ele descreve o que ele viu. E hoje nós estamos vendo, né, que eles já estão criando, né, esses bunkers, que são justamente aí esses esconderijos, né, que eles vão se utilizar durante a tribulação também, tá? É muito interessante. Eu fiquei bem chocada quando eu comecei a ler ali os bunkers, né? E somado essa palavra, realmente é muito interessante, tá, irmãos? Só que aqui nós vemos, né, que eles fazem a oração errada, né, irmãos? Eles falam: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né? Não é essa a oração correta, né? A oração é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? É seguir a Cristo, é servir a Jesus, né? Porque mesmo num tempo de tribulação, o nosso Deus, ele tem misericórdia, né? E aquele, né, que o reconhecer como seu Salvador, aquele que se render à sua palavra, né, ao seu amor, esse também será salvo. Esse será salvo, mesmo na tribulação, né? Vão ter muitos
milhares e milhares de pessoas serão salvas durante a grande tribulação. Tá bom, queridos? Nós vamos prosseguir, então. Existe, irmãos, agora nós vamos falar de um momento aqui que está descrito em Apocalipse 7, do versículo 1 ao versículo 17, tá? Aqui, irmãos, entre o sexto selo e o sétimo selo, há um período de silêncio, tá? A gente chama de interlúdio, que se trata da conversão de 144 mil judeus, tá? Esses 144 mil judeus são jovens, virgens, eles se convertem a Jesus, tá? E saem pregando pelo mundo e converterão a muitos, amém? Haverá, irmãos, aqui uma conversão em massa, gentios, judeus, né? Nós podemos ver isso aqui em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, tá? Então, olha lá o que está escrito, irmãos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Oh, glória, Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amém, queridos? Jesus é lindo, né? Então, mesmo em um tempo, né, de juízo, em que são abertos selos, decretos, né, para a humanidade, nós vimos ali, né, o anticristo, a fome, a guerra, a perseguição religiosa, tantas coisas, né, irmãos? Mesmo em meio a isso, né, Jesus, com a sua misericórdia, o nosso Deus poderoso, ele haverão aqui muitas conversões, amém? E esses são os que vieram da grande tribulação, como nós lemos aqui. Tremendo, né, queridos? Irmãos queridos, em Apocalipse 8, nós vemos o sétimo selo, tá? Que fala, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. 30 minutos de silêncio. É um quebrantamento, um arrependimento, né? Para quebrantamento, para arrependimento. Então, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Amém, queridos? Então, o sétimo selo, ele diz respeito aí a um momento de silêncio, né? Para quebrantamento, arrependimento. Tá bom, queridos? Eu quero falar
sobre a marca da besta, tá? Ou 666, né? Aqui em relação à grande tribulação. Irmãos, a besta, né, o anticristo, então ele vai forçar as pessoas a assumirem a marca na mão direita e na testa, para realizarem transações comerciais, né, para comprar e vender. Isso está em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10, tá? Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E ele vai falando, né? Deixa eu só localizar aqui, 13 até o 18. Aqui, ó. A todos, no versículo 16, irmãos, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tá? Então, nós vemos aqui, né, que quem não adorar a besta, né, vai morrer. Essa marca 666, né, diz respeito à trindade satânica, tá? Então, essa marca, né, ela viabilizará o quê? A nova ordem mundial, né? Quem tiver essa marca terá um benefício econômico, tá? Eu quero ler com os irmãos em Apocalipse 14, do 9 ao 10, tá? Que diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, meus amados, aqui está muito claro, né? Quem receber esta marca irá para o inferno, né? Será atormentado com fogo e enxofre, tá? Então, essa marca, né? Ela depende do quê? De uma tecnologia moderna, né? E ela estará nas pessoas, como nós vimos ali, na fronte, né? Ou na mão. Pode ser um chip, né? Alguns acham que pode ser um nanorobô. Tem alguns que acreditam até que seja uma vacina, irmãos. Enfim, há algumas ideias, né? Irmãos amados, queridos, e por hoje, né? Para caminharmos aqui para o encerramento, é um tema bem extenso, mas eu quero falar só mais uma situação aqui para os irmãos, que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 e seguintes, tá? Aqui, voltar um pouquinho no arrebatamento da igreja. Lembrando, né? Então, os arrebatados não ficarão para a grande tribulação, amém? Então, vamos lá, quero que os irmãos leiam comigo em 1 Tessalonicenses 4, 13, amém? Então, sobre arrebatamento. Ele fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém, queridos? Então, aqui a palavra de Deus está falando do arrebatamento, né? Como nós já vimos, aqueles que morreram em Jesus, né? Ressuscitarão primeiro, depois os vivos, né? Serão arrebatados juntamente com eles e entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, né? Esse é o arrebatamento da igreja, né? Que antecede o quê? A grande tribulação. Irmãos, aqui eu acho muito importante nós mencionarmos, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim: não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, tá? Aqui existe a menção a essa palavra, os que dormem, né? Alguns pensam, né, que ficaríamos ali dormindo, né? Quem morre, né, ficaria dormindo. Mas, irmãos, aqui a palavra chama Thanatos, tá? Thanato, morte, em grego, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não se utiliza da palavra morte, né? Ele está falando dos crentes que morreram, mas ele não se utiliza da palavra morte. Por quê? Thanato, morte, aqui, significa também morte espiritual. Então, por isso que ele se refere aos que dormem, tá, irmãos? Mas a verdade o significado é os que morreram, né, em Cristo, tá, queridos? Não significa que estarão dormindo. Compreendem como? Lembra que nós vimos, né, que os que morrem terão consciência, né? Não vou ficar totalmente dormindo lá, não. Tem consciência, né? Mas o texto, então, o apóstolo Paulo não fala em morte, né? Thanato. Porque a palavra Thanato, em grego, ela significa também morte espiritual. E não é o caso aqui. Por isso ele fala os que dormem. Amém, queridos? Irmãos amados, olha só. O horário, né, está avançando. Mas espero que nós possamos falar sempre, né, da volta de Jesus Cristo e também, né, das oportunidades, né, de sermos salvos, né, proclamar a salvação. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus na terra, né, para proclamarmos as boas novas. Então, não perca tempo, fale de Jesus, pregue a palavra, proclame, né, as boas novas, a salvação, amém? E ore por aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados, né, para que sejam alcançados. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, amém, queridos? E que sejamos arrebatados com Cristo, amém? Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Nós vamos estar orando então para encerrarmos, amados. Um abraço, fiquem com Jesus. Deus abençoe a todos.